Agora, o que a gente vai fazer é colocar o texto aí dentro. Não precisa ser essa a ordem necessariamente, vocês podem começar pelos textos, pelas imagens, como vocês acharem melhor, tá? Eu vou começar pelo texto, porque eu acho que a gente tem como explorar um pouco mais o InDesign, que é o programa que a gente está querendo aprender. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o arquivo da URGS em números, o arquivo de texto, e vou copiar e colar. No InDesign, a gente pode inserir arquivos de texto de fontes externas de várias outras formas, e a forma que eu estou mostrando nesse exercício é certamente a menos recomendada. Por que eu estou fazendo assim, então? Em primeiro lugar, porque o volume de texto é bem pequeno, porque esses textos eles não precisam necessariamente estar encadeados em uma determinada ordem. Então, por exemplo, se eu tiver a introdução e depois pesquisa ao invés de ensino, não vai ter problema. Então eu posso mudar a ordem dessas caixas de texto no InDesign da forma como eu quiser, porque o texto não tem obrigação de seguir uma ordem específica. E o outro motivo é que essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então eu quero tentar manter um pouco de familiaridade com o que vocês fazem em outros programas, para depois ir acrescentando formas diferentes e talvez mais eficientes até de fazer. Então, por enquanto, vamos ficar no copia e cola. Vamos selecionar essa parte aqui, esses parágrafos que são da introdução. Vamos copiar e lá no InDesign a gente vai colar. A gente vai colar nessa página aqui, que é a página que tem que vai se dobrar para dentro, né? Então vocês vão pegar a ferramenta tipo, a ferramenta de texto, vão criar uma caixa igual no Illustrator, no Photoshop, enfim, e copiar e colar, quer dizer. Bom, no InDesign vocês estão vendo que ele tem essa, vamos ver se eu aproximo mais para vocês enxergarem, tem essa alça vermelha aqui com mais dentro, indicando que a gente tem texto que não está sendo mostrado. Então, se eu for abrindo aqui, ó, vocês veem que aquele sinal vermelho desapareceu, porque agora eu tenho todo o texto sendo mostrado. A gente vai fazer a formatação de uma forma mais direta, como a gente faria no Illustrator, no Word e em outros programas, só selecionando o texto e aplicando a formatação. Então, vocês podem fazer o seguinte, selecionem a ferramenta texto, a ferramenta tipo, desculpa, e veja assim, ó, se vocês clicam dentro da caixa de texto, com um clique você seleciona uma palavra, 2 cliques a linha, 3 o parágrafo, etc, etc. Então, vocês podem ver que com uns 4 cliques, 4 ou 5 cliques, vocês selecionam tudo. Ou se vocês quiserem também, façam uma seleção, enfim, como vocês conseguirem fazer. Eu vou usar a fonte Source Sans, que eu pedi para vocês baixarem e instalarem, tá? Aqui Source Sans Pro, eu vou usar a Source Sans Pro Lite e com tamanho 9. Eu não sei se eu usei 9 ou 10. Só deixa eu colar aqui no outro que tá aberto. Eu usei 10, tá? 9 talvez seja muito pequeno. E fiz algumas formatações também no parágrafo. Então, por exemplo, eu não tenho hifenação, então vem aqui nos controles de formatação de parágrafo, que fica logo aqui embaixo dos controles de caractere no cabeçalho do InDesign, e vocês desmarquem hifenizar aqui. E vocês podem marcar também um alinhamento justificado à esquerda, que é esse aqui. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei o primeiro parágrafo como itálico e escrevi URGS em números com bold, com a Source Sans bold. Então dá para fazer a mesma coisa aqui. Então vou escrever URGS em números e vou colocar em bold. Aqui eu vou selecionar todo o parágrafo e vou usar itálico, light italic. E
vou fazer o espaçamento dos parágrafos usando, deixa eu ver, eu acho que é aqui, ó, espaçamento depois. Acho que é aqui. Isso. Aí eu não me lembro quanto eu coloquei ali no outro, mas eu acho que aqui 6 tá uma medida boa. Eu acho que eu coloquei URGS em números toda em maiúscula. Se vocês quiserem colocar, escreveram errado assim como eu, tá? E quiser colocar em maiúsculas, aqui no cabeçalho do InDesign, na edição de caracteres, vocês têm aqui a opção tudo em maiúscula. E deixa eu ver se eu centralizei. Não. E deixa eu só ver se tá. Aqui tá um pouco maior, tá com 13. Então, aumentei aqui para 13. Não tem 13, eu vou escrever 13. Ok. Tá, então, esse aqui é o resultado da primeira edição de texto. E dá para fazer o seguinte no InDesign. Vocês estão vendo essa alça aqui, ó, que ela tá indicando que tem um espaço maior do que necessita. Se vocês derem 2 cliques, ele deixa do tamanho certinho. Bom, a gente precisa agora criar a forma, essa forma aqui, que ela vai ocupar metade de uma página, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso aqui no InDesign com um retângulo. Eu vou criar ele em preto primeiro, né, pra gente enxergar. Esse retângulo ele vai ter que ser criado para fora da sangria, porque é onde a faca vai passar. Eu vou criar ele aqui, bem no tamanho da página. E com a ferramenta seleção direta, que é a mesma do Illustrator, né, que faz a edição de nós, eu vou selecionar um dos nós e com a seta estou movendo um pouco aqui para a direita. Bom, aí a gente precisa criar a cor da URGS, né, a cor do logo da URGS, e isso tem aqui no Illustrator. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse texto, vou copiar e vou colocar isso no InDesign. No InDesign a gente tem as cores aqui, né, aqui, que eu quero dizer, no mesmo lugar que tem no Illustrator e no Photoshop. A gente pode só, então, colar aqui a referência. Ok. Tá, e aí vocês vão ver, localizar aqui em cima, faz favor, ó, um ícone de cor, de seleção de cor, que a gente nem usa muito, ou pelo menos eu não uso muito no Illustrator, que seria o das amostras, né? No InDesign talvez seja interessante a gente fazer isso com as cores especiais, com as cores que são mais, que não são de imagem, né? Que não são de foto. Então, se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem uma lista de cores do CMYK e tem esse vermelho que a gente acabou de criar, tá? A gente pode, aqui ó, em nova amostra, criar essa nova amostra. Então, ela tem vermelho 95 e azul e amarelo 85. Se vocês derem 2 cliques nessa amostra, vocês podem colocar um nome especial nela, que eu acho que é uma prática interessante, porque essa é uma cor de marca. Tá? Se for uma cor qualquer, assim, que vocês estão escolhendo, eu não sei se precisa, mas também, vocês podem fazer isso, se torna um hábito que eu acho bom, assim, até pra gente se comunicar com quem for trabalhar com a gente. Então, o nome da amostra eu vou chamar de vermelho URGS. E vou passar para trás, para passar para trás, vocês podem clicar com o botão direito e organizar. É a mesma coisa que a gente faz no Illustrator, né? Mas também dá para usar os atalhos. E como a gente já sabe esse atalho do Illustrator, a gente pode usar no InDesign também, que é o mesmo, é Ctrl Shift e colchete. Bom, faltou um retângulo, né? Um retângulo branco aqui atrás do URGS em números, então vocês podem criar aqui um retângulo. Eu não vou criar com o tamanho total da margem. E aqui o branco, ele já tem, né? Tem esse botãozinho amarelo ele permite que vocês, se vocês dão 2 cliques nele, vocês façam um canto arredondado. Aí vocês fazem se vocês quiserem, tá?
eu vou selecionar o retângulo branco e aquela forma vermelha e vou passar todo mundo para trás. E agora vocês podem fazer o alinhamento do texto, ó, seleciona o retângulo branco e o texto, e vocês podem fazer o alinhamento aqui pelo centro. E acho que agora dá para fazer o alinhamento pela página também. É só um pouquinho diferente onde as coisas estão. Aqui, ó, alinhar pela página. Aí vocês podem alinhar tudo pelo centro da página, se for do interesse de vocês. Tem um atalho que eu uso bastante no InDesign, que é o W. O W permite que vocês vejam sem as marcações. Então, de vez em quando, se vocês me virem que eu estou fazendo isso aqui, é W, tá? Mas eu vou lembrando vocês ao longo dos exercícios. Bom, nessa página de baixo aqui, ó, na parte de dentro, eu vou colocar o ensino, vou copiar e vou colar na mesma caixa de texto. Então, é o mesmo processo, né? Eu vou criar a caixa de texto, colar e vou aplicar a mesma formatação, que é source sun. E aqui vai ser, no título é bold 13. Aí no resto eu acho que eu não coloquei o tamanho 10. E o espaçamento é 6, né? O espaçamento entre linhas, aqui. E é para fazer o alinhamento justificado à esquerda. Então esse seria o nosso estilo. Vamos ver no PDF como é que tá a página ensino. A página ensino tem um gráfico junto com ela, então eu vou lá no InDesign, eu vou no Illustrator, vou abrir aqui o arquivo gráfico folder e para inserir é só copiar e colar. Inserir arquivos do Illustrator para o InDesign vocês podem fazer copia e cola, não tem problema. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colar dentro da caixa de texto. Então aumenta um pouquinho aqui o tamanho, né, para a caixa de texto ficar um pouco maior. Pega a ferramenta tipo, clica depois do final do último parágrafo, dá um espaço, dá um enter e cola. Tá, parece que ele não tá aparecendo, né? Opa. Acho que tem que fazer isso antes fora da caixa. Então, antes, sem ter nada selecionado, cola em qualquer lugar da página. Eu vou copiar de novo, Ctrl C, e vou colar em qualquer lugar aqui do InDesign, Ctrl V, pronto. Senão ele cola só o código do SVG. SVG é Scalable Vector Graphics, eu acho, que é um formato vetorial que permite que pode ser usado em qualquer programa que entenda formatos vetoriais, né, que trabalhe com vetores, no caso do InDesign e do Illustrator. Daria para usar no CorelDRAW e vários outros. Não é no GIMP, é no Inkscape. Tá, Ctrl X agora, que eu vou recortar. E agora sim eu vou colar dentro da caixa de texto. Eu tô com a ferramenta tipo selecionada. Dei um Enter depois do final do último parágrafo e agora sim eu vou colar. Por que eu fiz isso? Porque agora eu movo tudo junto, né? Então é como se eu estivesse agrupando. Então também assim eu tenho certeza que o meu texto e a minha imagem estão sempre juntos, eles estão ancorados, esse é o termo, tá? Se eu clicar apenas na imagem, até vocês podem ver que tem o ícone de uma âncora aqui, né? Se eu clicar na minha imagem, eu consigo redimensionar. Então, eu vou manter o Shift pressionado e vou deixar essa imagem aqui um pouquinho menor. Vamos ver aqui. Bom, eu esqueci de fazer a hifenização. Então, eu vou selecionar de novo o meu parágrafo. Vou aqui nas configurações do parágrafo, com a ferramenta tipo selecionada. E vou desmarcar e hifenizar. Pronto. E também vou precisar fazer um parágrafo, precisar fazer uma forma branca ali atrás. Eu vou fazer isso, só vou copiar e colar esse quadrado que está aqui embaixo, com o Alt.
Vou posicionar embaixo mesmo e mandar para trás com o atalho Ctrl Shift colchete. Essa página tem um retângulo azul por trás e vocês precisam desenhar esse retângulo azul usando as bordas da sangria, porque senão a faca da gráfica vai passar muito entre o papel branco e a caixa azul e pode ser que fique um risquinho fino branco que vai ficar muito visível, tá? Isso é um sinal de relaxamento, assim, muito feio mesmo. E agora eu vou copiar a referência da cor azul, essa 2E3192, e vou colar aqui no preenchimento do InDesign. Vocês veem que está o retângulo selecionado. Vou colar a referência aqui, é uma referência hexadecimal de cores da web, RGB, portanto. Tá? E aí, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou abrir aqui a guia de cores e vou criar uma nova amostra a partir dela. Já está aqui, na verdade, tá? Eu não sei se é essa, não sei qual das duas é, qual desses dois de azuis ou parece um roxo. Eu vou criar uma só para ter certeza. Então, eu vou criar uma nova amostra e vou colocar o nome azul URGS. E vou mandar para trás também. Tá, e com um W eu vejo como é que ficou. Se ficou muito grande, então é só selecionar todos os elementos, né? Ah, aqui a caixa de texto, por exemplo, ela ficou um pouco grande, ó, dá para dar 2 cliques. Vamos ver. Dá para dar 2 cliques aqui nessa alça, que ela fica do tamanho certinho. E vamos alinhar todo mundo em relação à página. W para ver de novo as linhas, né? E vamos selecionar aqui o texto pesquisa e extensão. Deixa eu só olhar o... Isso, vamos selecionar pesquisa e extensão. Vamos copiar. E agora eu vou, na verdade, agora que eu vi que essa borda azul é nessa página aqui. Nessa aqui. Ela tem que ser um pouco maior, né? Porque essa página aqui tem 100 milímetros e essa tem 97. Então, vamos com o Alt, vamos selecionar essa caixa de texto, duplicar. E vamos colar aqui dentro, né? Porque aí a gente já mantém a formatação. Essa imagem só seleciona e deleta, clica só uma vez. Vamos ver. Vamos colar aqui. Aí só tem que alterar a configuração de pesquisa e extensão, né? Que tem uma fonte bold, tamanho 13, mas o resto ficou bem certinho. A gente não tá vendo todo o texto, então 2 cliques e o InDesign mostra todo o texto. Vou só ajustar o texto aqui para o tamanho para a largura da margem. Tá? Provavelmente aqui deve ter uma quebra de parágrafo, para ele não tá... Ó, tinha uma quebra de parágrafo. Eu tirei, deletei ali o Enter que tinha depois e ficou do tamanho certo. Agora aqui a gente tem o logo da URGS, né? Então vamos lá no Illustrator, vou copiar esse preto aqui. Opa, desculpa. Eu vou copiar o preto, Ctrl C, e lá no InDesign, sem ter nada selecionado, vou colar e vou pintar de branco. Dá para fazer isso porque é um vetor, né? E aí a gente alinha aqui centralizado. E eu acho que esse texto aqui é branco. Parece que é, né? Sim, esse texto é branco. Então, se eu selecionar essa caixa de texto e colocar branco, ele pinta a caixa de texto. Não é isso que a gente quer pintar o texto. Então, vocês podem fazer assim, vocês podem abrir aqui a guia de amostras, digamos assim, de cores e clicar aqui, ó, formatação afeta texto, e clicar aqui no T, né? Ou vocês podem selecionar a ferramenta texto, selecionar o texto e nas cores vocês clicarem na cor.
tá? Que aí vê que fica um T com a cor que vocês escolheram, de qualquer um dos dois jeitos, tá certo? E aí W para ver como é que tá ficando. Só falta esse o último aqui, que é da assistência estudantil. A gente vai de novo usar uma caixa de texto que já foi formatada. Só vou deletar a imagem. Aí eu seleciono o texto e colo. Aí ele copia a formatação. Então, assistência estudantil é tamanho 13 e bold. Bom, copiei e colei e a lista perdeu a formatação. Então, aqui tem que fazer manualmente mesmo, tá? Então, 3 casas de estudantes, 6 restaurantes universitários. E aqui a lista, eu tô deletando esses elementos da lista e vou ter que refazer no InDesign. Tem uma lista, se vocês selecionarem os itens da lista e olharem aqui, ó, na ferramenta tipo, caractere, bem aqui no lado direito tem uma lista numerada. Clica ali e vocês podem, talvez, diminuir um pouco o espaço entre linhas, entre parágrafos, para não ficar tão grande. E aqui tem mais um gráfico, né? Esse gráfico vocês pegam aqui do InDesign, copia e lembra que, vamos colocar de novo, né, dentro da caixa de texto, só tem que lembrar que primeiro a gente tem que colar no InDesign sem estar nada selecionado. E agora sim, vou recortar, Ctrl X, vou colar aqui dentro, ver que ele criou mais um item da lista, só vou desmarcar aqui para não ter lista. E Ctrl V. Não estou vendo o gráfico. Eu sei que não estou vendo o gráfico, eu sei que funcionou a colagem, mas que eu não estou vendo o gráfico, porque... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. Aqui, ó. Porque esse ícone do mais vermelho estava aparecendo, tá? Então, eu estou vendo que eu não tenho espaço suficiente. Aqui eu não tenho espaço suficiente na altura, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o Shift pressionado e vou diminuir o tamanho e vou também colocar mais uma quebra de parágrafo aqui para afastar um pouco a imagem. Vamos ver se fica melhor assim, ou se vocês acham que fica melhor colocar tudo isso aqui um pouco mais para baixo. Tá, eu não acho que o alinhamento precisa ser pelo centro da página, matematicamente, digamos assim. Pode ser um alinhamento ótico, que é um alinhamento que tu faz assim pelo aspecto geral da página. Tá? Não acho que precisa ser sempre uma coisa, enfim, matemática e medida e tal. Aqui talvez nesses dois casos seja interessante a gente fazer um alinhamento pela base, né? Então vou alinhar a seleção, alinhar esses dois aqui por baixo. Esse aqui parece que não está alinhado. Então, nesses casos, assim, a gente pode usar uma linha guia. Vou colocar aqui nessa página. Pronto, agora sim, né? Vamos ver. Agora eles parecem... Ainda não parece que estão alinhados, mas eles estão, né? Porque essa fonte aqui talvez seja um pouco menor que essa. Vamos ver. Tá? E em relação aqui a essa página, eu acho que eu vou fazer o alinhamento da pesquisa pelo topo da assistência estudantil. Cadê? Aqui. E a URGS ela vai ficar um pouco para baixo mesmo, ela não vai ficar com o alinhamento certinho dessas outras duas. Deixa eu deletar essas linhas guias aqui. Então, a URGS vai ficar aqui um pouco para baixo, não vai formar um bloco. Vamos deixar assim por enquanto. No próximo vídeo, a gente faz o tratamento das imagens no Photoshop. E a gente está quase acabando, né? Porque aí a gente vai colocar uma das imagens aqui e a outra imagem em preto e branco nessa página em cima, tá?